Saudamos a todos os amigos do Diálogo Espírita. Iniciaremos o nosso programa de hoje com o quadro Pensar, Aprender e Viver, para refletir em cima de 3 aforismos. O primeiro deles é do espírito de André Luiz, você sabe, foi uma das entidades mais assíduas na extraordinária missão mediúnica de Chico Xavier. E ele fala na frase dele sobre os deveres desagradáveis. Depois, a presença do político e escritor inglês Benjamin Disraeli, contemporâneo de Allan Kardec. Ele nasceu no mesmo ano, mas desencarnou em 1881. Portanto, viveu cerca de 12 anos mais do que o codificador. E ele nos fala sobre fracasso no lar. E para terminar, o orador e filósofo, e também político e escritor romano Cícero, que viveu de 107 a 43 a.C. Completa o nosso programa de hoje, o Fonte Allan Kardec, e perguntas e respostas. Nosso quadro de hoje, Pensar, Aprender e Viver, nós vamos falar aqui sobre 3 frases, falei ali na abertura. A primeira delas é do espírito André Luiz, que deixou várias obras transmitidas psicograficamente ao médium Francisco Cândido Xavier. Então nós pegamos uma dele e depois outras 2 que veremos na sequência. Vou começar aqui com a Mariana, depois a Andréia pode complementar também. André Luiz disse o seguinte, eu não sei bem de que livro que é. Cumpra os deveres desagradáveis, buscar apenas o nosso deleite como comodismo crônico. Está no livro Estude e Viva, o capítulo 1, Sentenças da Vida. Que legal. É bem interessante esse dizer, né, essa afirmação aqui que o André Luiz traz para nós. Realmente, nós cumprimos ali os deveres desagradáveis e nós só queremos ficar no deleite, nas coisas boas, né? Nós queremos, então, quando nós temos esse pensamento e nós adotamos esse estilo de vida, nós fazemos de qualquer jeito. Então, nós passamos pelas dificuldades, né, de qualquer jeito, não refletimos, não tiramos lições, né, não tiramos aprendizado das dificuldades, né, dos deveres desagradáveis, porque esses deveres desagradáveis é que vai nos auxiliar na nossa evolução, vai nos educar, né, e nós só queremos o deleite, que é então o ócio. Então, nós vamos lá buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 5º, que vai falar bem-aventurados os aflitos. Então, lá nas instruções dos Espíritos, vai falar sobre o bem e o mal sofrer. Então, quando que estou passando por uma dificuldade e que eu tenho os deveres desagradáveis, se eu procurar passar com resignação, com fé, com esperança, não vai ser tão desagradável assim, né? E quando eu estiver nos meus momentos de descanso, que é pertinente, né? Nós temos aí direito a descanso, a férias, que eu também saiba aproveitar, né? Que eu saiba tirar também desse descanso, dessa oportunidade, né, de ter também bons comportamentos, né? Que eu possa realmente usufruir tanto dos desagradáveis como o agradável. Porque Jesus em nenhum momento disse que nós não devemos, né, ter ali intenções, buscar objetivos na vida. Nós temos que ter nossos objetivos, mas é o bom viver, é o bem viver. Até brinca-se assim, né? Que quem sabe viver terá uma boa morte. Exato. É importante a gente frisar que não, ao que consta aqui, né, tenho a impressão que a frase do André Luiz é para uma aplicação bem do nosso dia a dia. E ele não se refere necessariamente às grandes dificuldades, às grandes provações. Aí já é uma questão que requer bastante fé, bastante, às vezes, resignação, paciência, né? A gente já viu em outras oportunidades. Mas me parece que ele está se referindo àqueles pequenos contratempos do dia a dia, né? Aquelas tarefas.
Nós somos alunos, né, Andréia? Aqui a Terra é um grande educandário, nós estamos aqui para aprender. E como bons, não, nem sempre somos bons e disciplinados alunos, nós temos muitas vezes dificuldades. Então, por exemplo, nem sempre o estudante gosta de levantar cedo. Exato. Mas tem necessidade. Se ele quiser um dia, né, adquirir o conhecimento, ele tem que ter essa disciplina de frequentar, durante um período do seu aprendizado, frequentar as aulas pela manhã, às vezes à tarde. Então, existem muitas coisinhas do nosso dia a dia que são coisinhas chatas, vamos admitir, né? Tem várias coisas que a gente podia exemplificar aqui, não são tarefas agradáveis. Às vezes ficar numa fila para um atendimento médico de outra situação, ou porque, como a Mariana colocou, nós não estamos aqui apenas para passar pelas experiências prazerosas, né? Fazer uma boa refeição, ter uma boa noite de sono, conversar com os amigos, bastante lazer, né? Há pessoas que trabalham e quando elas trabalham, gostam do trabalho, elas trabalham, se autorrealizam com aquilo. Gosto muito, não tem problema para ela. Agora, nem sempre as pessoas estão ajustadas às suas vocações, às suas preferências profissionais. Então, muitas vezes nós somos obrigados a, dentro da nossa profissão, fazer certas coisas que não são muito da nossa satisfação, né? Da nossa vontade. E nós temos que enfrentar isso também de uma maneira bem tranquila, né? Não fugir da raia, como se diz, porque isso não... são testes também. Há grandes testes, grandes provas, mas há pequenos testes, pequenas provas do dia a dia que testam exatamente a nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa criatividade, né? A nossa solidariedade de ajudar alguém numa tarefa que a gente não gosta de fazer. Por exemplo, dentro de casa, às vezes o marido, em relação à esposa, ele talvez não gosta de ajudar na limpeza da casa, ou lavar a louça, mas pelo bem dela, pelo bem da harmonia conjugal, ele tem que largar um pouquinho as suas próprias preferências, a televisão, o seu livro e ajudá-la ali naquilo que estiver fazendo. Isso às vezes vice-versa, né? Bom, a segunda frase, vou passar para a Andréia aqui, é do Benjamin Disraeli. Tem uma observação aqui que pode ser, há uma dúvida quanto a essa autoria, pode ser de uma outra pessoa aqui chamada J.E. McCulloch, e aí há controvérsias, né? Mas interessa aqui o conteúdo. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Olha que eu terminei falando do lar e vida conjugal sem pensar, né, André? Fez um link, fez um gancho com essa frase aqui. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. De certa forma, nada, né? Nenhuma das áreas de vida, se elas estiverem indo mal, porque a gente, no exame, por exemplo, de qualidade de vida, nós observamos várias áreas que nós temos. Por exemplo, trabalho é uma área, lazer é outra área afetiva de relacionamento, família, amigos é outra área, e a qualidade de vida é o equilíbrio dessas áreas. Então, nenhum desses pontos podem estar muito desequilibrado ou negativo, vamos colocar dessa forma, senão nós não teremos qualidade de vida. Então, em geral, uma pessoa que compensa demais, um workaholic, por exemplo, um pai de família que só viaja, só trabalha para ganhar o financeiro, o material, seus filhinhos estão deixados muitas vezes em negligência, não estão recebendo a atenção necessária, sentem desamor, sentem desamparo, vão criando essa ideia dentro deles de que o papai não os ama, porque nunca está presente. A gente vê com muita frequência casos assim. Nenhum sucesso financeiro, material, vai compensar que essas crianças, que esses filhinhos, que a esposa ou que a família em geral, porque às vezes é um núcleo familiar que depende daquela presença ali amiga, companheira, e que não tem, porque aquela pessoa está totalmente atarefada. Nós vemos com muita frequência em empresários, em pessoas que têm cargos importantes em várias instituições ou mesmo privada, e não justifica. Então, sempre que nós
tentamos equilibrar as áreas, nós teremos que abrir mão de algumas coisas, não é verdade? Você falou ali dos pais e empresários, tá? Mas isso cabe às mulheres também, né? Na nossa sociedade moderna, onde as mulheres também estão disputando o mercado de trabalho, nada contra isso, muito pelo contrário. Passa longe de querer insinuar que as mulheres não devam trabalhar, não devam ter a sua independência financeira, realizar os seus ideais, suas metas profissionais, né? Mas por isso que eu digo, às vezes é de ambos os lados, né? Então geralmente a mãe, ela fica sobrecarregada, porque ela tenta se desdobrar em 2 ou até em 3, às vezes cuida da aula em 2 colégios, em 2 turnos e ainda cuida do lar. Mas às vezes ela não consegue, ela tem essa dificuldade. Então, eu acho que chega um ponto em que a família, quantos lares desfeitos por esse tipo de problema, né? Porque às vezes o casal não se vê, como se disse, um viaja muito, às vezes sempre há um desencontro de horário, um está chegando, o outro está saindo, eles quase não se conversam. Se eles entre si não conseguem praticamente dialogar e resolver os problemas, planejar o futuro, avaliar como é que a relação conjugal está caminhando, imagine os cuidados com os filhos. É claro que vai ter problema sério nessa área, né? E acho que é isso que ele quer dizer. Aí tem que usar de bom senso, né? Até que ponto nós vamos abrir mão dos cuidados com o lar, independente de ser com os filhos ou apenas entre os cônjuges, em benefício esse ganho das outras áreas, como a Andréia colocou. Então tem que ter tem que ser discutido, tem que ser bem pensado, para depois não causar arrependimento. Porque, como ele disse, não compensa, não há nenhum sucesso na vida que compense o fracasso no lar. Essa era uma convicção dele. E penso eu que a gente pode concordar plenamente com isso, né? Com certeza. Bom, depois a gente pode voltar para fazer, de repente, uma conclusão qualquer. E eu passo de novo aqui para a Mariana a terceira frase de Cícero, grande orador romano, né? Mais conhecido como orador. Viveu lá antes de Cristo. A verdade se corrompe tanto com a mentira como com o silêncio. É uma frase forte. Bem forte, né? E muito verdadeira. Né? Então, quando nós falamos assim que a verdade se corrompe com a mentira, mas o silêncio também corrompe. Né? Quando eu fico em silêncio, eu estou concordando com uma injustiça, com uma mentira, com uma inverdade. E Immanuel Kant, foi um filósofo alemão, ele combateu muito essa questão da mentira, né? Porque na época dele alguns filósofos falavam assim que a verdade e a mentira ela é relativa, né? Dependendo do momento, do local, a mentira pode ser uma verdade, né? Então nós vamos encontrar na doutrina espírita, no livro Renúncia, né? Onde o protagonista, né, do livro, ele ali, a mãe dele ali, nos últimos momentos da vida física, ele acaba então contando uma pequena mentira para não abalar ainda mais aqueles momentos finais. Então, muitas vezes nós, para poupar ou para não assumirmos alguma coisa, ou nós ficamos quietos, nós silenciamos, ou então nós mentimos. Mas a mentira, ela é sempre mentira, ela é uma imperfeição da alma. Né? A falta moral do espírito. Porque quando eu deixo de falar a verdade e que eu conto uma mentira, eu estou postergando esta verdade. E isso vai trazer uma consequência funesta, porque ela vai gerar ali um desconforto, um atrito desnecessário. Então a mentira em nenhum momento ela é boa, em nenhuma ocasião ela deve ser usada. Só que nós, muitas vezes, para não ficarmos ruins, para não entrar em atritos, para não ter que ser desagradável, nós aceitamos, nós nos silenciamos. Então, tem alguns fatos que acontecem hoje em dia, que já aconteceu, né? Eu lembro muito quando era mais jovem, que dizia assim, briga de marido e mulher não se mete a colher. E quantos crimes
quantas barbaridades aconteceram porque eu silenciei, né? Porque nós silenciamos. Quantas mentiras são faladas hoje aí na mídia social, quantas mentiras são ventiladas e pessoas, né, que estão ainda aí inocentes pegam aquilo como verdades e saem ventilando, né? Então, nós recorremos ali ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai dizer que haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, que é a mentira. Devemos ter muito cuidado no que nós falamos, no que nós propagamos. Mentira sempre é uma imperfeição da alma. Eu concordo, eu acho que realmente é uma deficiência, um desvio de caráter, de conduta. Mas assim, a gente fala que esse exemplo que você deu ali do livro Renúncia, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. E me parece que é aquela chamada mentira piedosa, né? Imagine que uma pessoa está no estado terminal e ela pode ser que estivesse até sedada, em coma, e ela volta ao coma, mas o médico sabe que não vai durar mais do que um dia, aquela noite, 2 dias, 3 dias. Às vezes o médico fala, né? Diz, olha, para a família, infelizmente ele não vai passar dessa noite e tal. É claro que ele não é Deus, ele pode errar nesses prognósticos, já aconteceu muitas vezes, acontece frequentemente, mas imagine se daí a pessoa volta à lucidez e a gente chega para ela e diz, você vai morrer essa noite, né? Então nós até estávamos falando em off aqui em relação a uma situação de uma pessoa que estava com câncer e tal, provavelmente sabia, mas também não manifestava. Quer dizer, então, eu acho que depende muito, se você é família, você conhece as pessoas. Eu, por exemplo, não gostaria de ser enganado, em momento algum. Mas... Porém, há pessoas que talvez isso seja quase uma caridade. Você poupa ela de uma aflição a mais, porque não vai alterar nada para ela, só vai tornar mais aflitivo, digamos, esse momento final, né? Em relação a crianças, eu acho que tem que ser ponderado. Uma coisa é falar a verdade ou não silenciar, porque nós estamos falando aqui mais de silêncio do que a mentira consumada. Essa grave é quando temos situações em que vai causar mal a terceiros, né? Não amenizar o sofrimento de alguém, pelo contrário, ele vai trazer problemas, vai gerar desconforto, vai gerar discórdia, discussão, embates. Então, nesse caso, se você silencia sabendo que aquilo é mentira, você está compactuando com aquilo. Então, aí nesse caso, você tem que fazer valer, você não pode se omitir. Mas sabe, o Espírito Joana de Ângeles, 30 segundinhos. Através do Divaldo Franco, mediunidade, ela vai falar que nós não devemos usar a verdade como uma arma para machucar o outro. Então, sim, nós não devemos nunca mentir, mas só que contar a verdade de uma maneira mais carinhosa, sem escandalizar o outro. Também concordo, né? Mentira nunca, mas nós não podemos fazer disso uma arma para espizinhar o nosso semelhante. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Bem, meus amigos, ficamos por aqui, então. Até a próxima semana. Muita paz a todos, em seus lares também, e seus familiares. Jornal Comunicação Espírita, Diálogo Espírita completa 12 anos no ar e estreia novo quadro, editorial, os genes da mediunidade e o espiritismo e a antimatéria. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, evolução espiritual, entrocando em miúdos, frases marcantes sobre a justiça e a oração, em conexões e reflexões de A a Z, o joio e o jugo. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos relembrar alguns dos conceitos da doutrina espírita contidos nas obras codificadas por Allan Kardec, especialmente em A Gênese e no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre tempos de transição. Ouvimos falar por diversas vezes, especialmente nas últimas décadas,
que o fim do mundo se aproximava, que era previsto para tal ou qual data, várias notícias falsas, fake news, né? Trazendo comunicações pretensas do Chico Xavier, prevendo data de fim de mundo. Então, de vez em quando, nos cumpre relembrar o que as obras básicas da codificação trazem a respeito da matéria. É claro que a primeira coisa que a doutrina espírita nos lembra é que nós temos diversos estágios evolutivos dos numerosos planetas habitados, que a Terra não é o único lar de seres inteligentes, mas que nesse universo infinito são trilhões, quem sabe, de mundos habitados. Não temos ideia quantos são, mas pela lógica, pela própria matemática, devem ser muito numerosos ou numerosos. Os espíritos nos dizem que, do ponto de vista da moral dos seres que habitam esses planetas, e inclusive do ponto de vista das suas condições geográficas para acolhimento das suas humanidades, por assim dizer, nós temos mundos primitivos, em que os primeiros ensaios da inteligência se esboçam, os primórdios da consciência do espírito que acorda, né, para a sua própria situação. Depois, um tanto mais evoluídos, nós atingimos o estágio em que o planeta Terra ainda está de expiação e provas. Depois, num estágio mais adiante de evolução moral, intelectual, tecnológica desse mundo, ele atinge o estado de regeneração e, a partir daí, temos algumas classificações, mas para nós são mundos superiores, aquele em que o bem predomina de modo absoluto. Dizem-nos os espíritos, e a lógica indica que é verdade, quando refletimos a respeito, que os espíritos reencarnam nesses diversos planetas, mas que não ficam presos a ele. Assim, um espírito que adquire com mais rapidez ao longo de alguns poucos milênios toda a sabedoria, a moralidade que aquele planeta comporta, ele pode perfeitamente ser guindado para reencarnar em um mundo superior. Para ele, a transição se dá por a sua própria evolução pessoal. Porém, independentemente daqueles casos em que os espíritos sobem para planos superiores, ou se demoram tão atrasados que são atraídos para a reencarnação em planetas inferiores para progredirem mais rapidamente, nós temos também as grandes transformações morais e físicas, que esses planetas, quando a maioria dos seus habitantes já atingirem um determinado estágio evolutivo, sofrem, a benefício do progresso geral. Assim, a Terra estaria se aproximando da classificação de mundos regeneradores, em que o mal, atingindo o seu ápice, as guerras predominando, o egoísmo ainda imperando, a humanidade chega a um ponto em que os ataques violentos, as condutas extremamente grosseiras e primitivas já chamam a atenção, não são consideradas normais pela maioria dos seus habitantes. Nesse ponto, há um amadurecimento que as leva a estarem se preparando para o estágio superior. Alertam-nos os espíritos, porém, que os grandes cataclismas físicos nem sempre acompanham essas transformações morais. Há uma adaptação natural do planeta para a melhoria das suas condições climáticas, de habitabilidade para os seus moradores, lenta e gradual. E, às vezes, grandes acontecimentos físicos, grandes terremotos, continentes que se deslocam, não é? Provocando mudanças repentinas. Mas que a grande transição da Terra de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração se dá, especialmente pela transformação moral individual de cada componente do seu planeta, de maneira que coletivamente formemos uma massa, se não podemos dizer boa ainda, mas voltada aos valores positivos do bem. Essa é a grande meta das nossas vidas e este é o próximo passo do planeta Terra, a transição planetária pela transformação moral de cada um dos seus habitantes. Fiquem conosco. Jornal Comunicação Espírita, Diálogo Espírita completa 12 anos no ar e estreia novo quadro, editorial, os genes da mediunidade e o espiritismo e a antimatéria. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, evolução espiritual. Em Trocando em Miúdos,
frases marcantes sobre a justiça e a oração, em conexões e reflexões de A a Z, o joio e o jugo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! Hoje no quadro Perguntas e Respostas, nós teremos aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, capítulo 7º, que vai falar da volta do espírito à vida corpórea. Então, é a 332, que pergunta o seguinte: pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Veja a resposta que os espíritos superiores deram a Allan Kardec. Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode, igualmente, distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então, o espírito pode sim, apressar ou retardar o momento da sua reencarnação. Lembrando que a reencarnação é uma bênção, é uma oportunidade que nós, quanto espíritos imortais, temos de vir e de ressarcir, de reparar os nossos equívocos. Quando mais nós ficarmos deixando para depois, fica mais difícil para nós ressarcirmos. E nós sofreremos então, assim dizendo, as consequências dessa demora. Ou também queremos apressar-nos. Então, quando os espíritos respondem a Kardec que também existe covardes no plano espiritual, nós sabemos também que reencarnar para o espírito é bem difícil, porque ele sabe que vai mergulhar na matéria e ele vai ter o esquecimento de todo aquele aprendizado e também do compromisso assumido na nova reencarnação. E vamos lá numa outra pergunta. É a 339, também do Livro dos Espíritos, o qual o Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? E a resposta vai ser a seguinte: muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, ele entra para ela. Então, é aquilo que nós já estávamos colocando, Quando o espírito nasce, ele também passa por um momento de perturbação. Também há aquele momento em que ele fica como se adormecido, para que ele possa entrar, então, definitivamente no mundo material. E como a reencarnação, ela é uma prova, pode ser uma expiação para reparar os nossos equívocos, muitas vezes o espírito sente amedrontado. Então, ele passa, sim, pela perturbação quando ele vai nascer, assim também quando é no seu desencarne. Então, fica aqui, meus amigos, o convite para leitura e estudo do Livro dos Espíritos, que faz parte da codificação espírita feita pelo Allan Kardec.